Já vou te avisar uma coisa. Ler The Boys pela primeira vez não é só uma experiência. É quase um trauma compartilhado. E o mais estranho é que depois que você passa por isso, surge uma vontade meio perturbadora de ver outras pessoas passando pelo mesmo caos que você passou. Porque não é só violento, não é só polêmico, é desconfortável de um jeito que fica na sua cabeça. É aquele tipo de história que você termina e fica em silêncio, tentando processar. E é exatamente por isso que ninguém imaginava que isso viraria uma série de sucesso. Mas virou, e não só virou. Como The Boys se transformou em uma das produções mais populares da era do streaming. Apesar da série ser fiel em vários pontos, algumas mudanças foram simplesmente gigantes. E antes de você entrar na temporada final, você precisa entender isso, porque depois de saber dessas diferenças, você não vai conseguir desver certas coisas. A primeira missão da Luz Estrela foi muito pior. Na série, a entrada da Luz Estrela já é pesada, mas nos quadrinhos, eles não só cruzam a linha, eles apagam a linha completamente. Na versão original, não foi só o profundo. Foi praticamente um ritual inteiro de humilhação envolvendo membros da equipe, incluindo o Capitão Pátria. E o mais perturbador não é só o ato em si, é a forma como tudo é tratado, frio, calculado, quase mecânico, como se fosse parte do trabalho, como se fosse normal. E isso muda completamente o peso da cena, porque ali não é só sobre violência, é sobre poder, controle e sobre mostrar quem manda. É o momento exato em que o sonho de ser uma heroína morre. E mais do que isso, é quando ela entende que ninguém vai ajudá-la, que ninguém vai impedir aquilo, que aquilo já aconteceu antes e vai continuar acontecendo, que aquele sistema está quebrado desde a base e que naquele mundo os heróis não salvam ninguém, eles são o problema. Black Noir é um pesadelo nos quadrinhos. Se você só assistiu a série, talvez pense que ele é um personagem misterioso, talvez até trágico, mas nos quadrinhos, ele é outra coisa. Black Noir é um clone do Capitão Pátria, criado como um plano de emergência, um seguro caso tudo saísse do controle. Só que esse plano nunca foi usado. E aí vem o mais perturbador, ele simplesmente fica lá, observando, esperando, e quando alguém com esse nível de poder não tem função, ele se quebra por dentro, ele perde o sentido, se deteriora mentalmente e começa a agir sem limite. E começa a fazer coisas absurdas, coisas que fazem até o Capitão Pátria parecer controlado. Mas o pior vem depois. Ele manipula tudo, cria provas, planta evidências e culpa o próprio Capitão Pátria. E aos poucos, até o próprio Capitão Pátria começa a acreditar que é culpado. E isso destrói completamente a mente dele. E quando a verdade finalmente aparece, o estrago já foi feito. Não tem volta, não tem redenção, só consequência. O ódio do Butcher é ainda mais sombrio. A motivação dele na série já é pesada, mas nos quadrinhos é muito pior. Não existe filho escondido, não existe esperança, não existe alívio. O que existe é só horror. A esposa dele morre de uma forma brutal, incontrolável e completamente fora do normal. E o bebê superpoderoso não é um personagem, é praticamente uma arma viva, instável e impossível de conter. Isso muda tudo, porque o ódio do Butcher não tem limite. Não tem dúvida, não tem espaço para perdão. É um ódio direto, frio e completamente destrutivo. E isso vai consumindo ele aos poucos. Ele deixa de ser alguém com propósito e vira alguém movido só por vingança. E quanto mais ele avança, mais ele perde qualquer traço de humanidade. E no fim, você começa a se perguntar se ele ainda é melhor do que aqueles que ele quer destruir. O nome Leitinho da Mamãe tem uma origem bizarra. Na série, parece só um apelido estranho. Eu sou Leitinho de Mãe. É um apelido? Não, minha mãe me batizou como Leitinho de Mãe. Mas nos quadrinhos, é literal. Ele depende do leite da própria mãe para sobreviver. Sem isso, o corpo dele começa a falhar e ele pode morrer. Isso não é só uma característica, é uma dependência total. E isso muda completamente o personagem. Porque não é só sobre força, é sobre vulnerabilidade. Sobre algo que ele não consegue controlar. Kimiko nem tem nome originalmente. Na série, ela é uma personagem forte, emocional, humana. Você entende ela. Você sente o que ela sente. Mas nos quadrinhos, isso não existe. Ela nem tem nome. É chamada apenas de a fêmea. E isso já diz tudo, porque tira dela qualquer identidade, qualquer humanidade. Ela não é vista como pessoa, só como algo. A origem dela também é muito mais caótica. Foi um acidente, um erro, nada planejado. E isso reforça algo importante. Nos quadrinhos, nem tudo tem explicação, nem tudo faz sentido, nem todo personagem foi feito para ser compreendido. E isso torna tudo mais frio, mais distante, mais cruel. E talvez seja exatamente isso que torna ela tão assustadora. Stormfront não é quem você pensa. Na série,
é uma das personagens mais marcantes, mas nos quadrinhos, Stormfront é homem e completamente diferente, muito mais direto, agressivo e sem filtro. A série mudou isso e acertou, porque transformou ele em algo mais atual, mais manipulador e mais real. O universo cinematográfico da Vault foi criado para a série. Nos quadrinhos, existe propaganda e marketing, mas não esse nível de produção com filmes e franquias. A série criou isso, e foi uma decisão genial, porque permite uma crítica direta à indústria do entretenimento, e principalmente ao público, porque não é só sobre heróis falsos, é sobre pessoas que escolhem acreditar neles, que consomem aquilo sem questionar, que preferem a fantasia à realidade, e isso transforma a história em algo muito maior, um espelho do mundo atual, um reflexo do que a gente aceita todos os dias. A Rainha Maeve tem um destino muito pior. Na série, ela consegue escapar, tem uma nova chance, mas nos quadrinhos, não existe saída. Não existe redenção. O confronto dela é direto, e o final é brutal, rápido e definitivo. Dakota Bob é muito mais importante. Na série, ele aparece pouco, mas nos quadrinhos, ele é essencial. Ele representa resistência, confronto, limite. Ele enfrenta a Vault e tenta impor controle, e isso muda tudo, porque mostra que ainda existia um conflito real de poder. Não era só caos, ainda havia alguém tentando manter ordem. Mesmo que fosse uma luta perdida, mesmo que o sistema fosse maior do que ele. E isso dá muito mais peso político pra história. Sister Sage nem existe nos quadrinhos. Essa personagem é criação da série, e talvez uma das melhores decisões, porque ela representa um tipo diferente de ameaça. Não é força, é inteligência. Ela pensa, planeja, manipula, e isso é muito mais perigoso, porque você não vê o ataque chegando, você não percebe o plano sendo construído, e quando entende, já faz parte dele. No fim das contas, The Boys não é só uma adaptação, é uma nova interpretação. Os quadrinhos são mais extremos, mais crus, mais desconfortáveis. A série escolhe o que mostrar e o que suavizar, e talvez seja exatamente isso que faz ela funcionar tão bem. Agora me diz, depois de tudo isso, você ainda vê a série do mesmo jeito? Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e comenta qual diferença mais te chocou, porque isso aqui foi só o começo, e eu te garanto, fica pior. Muito pior.